Olá, amigas e amigos. A gente está de volta aqui com o Diálogos com Salvador, que é esse podcast que tem me emocionado, tem trazido debates, reflexões sobre a nossa cidade. E hoje está muito especial, né? Ele não podia faltar. Ele que é natural da Princesinha do Sertão, da nossa Feira de Santana, se formou em Economia pela Universidade Federal da Bahia, foi vereador da cidade de Salvador, foi deputado estadual e prefeito da nossa capital por 2 vezes. Seja muito bem-vindo, meu amigo João Henrique. E aí, como a gente já vai de brate pronto, eu queria passar a palavra aí para você fazer suas considerações iniciais. Muito bom ter você aqui com a gente. Pois é, Léo, eu que agradeço. Queria agradecer e saudar também a presença aqui de Siqueira, da Orquídea, da Jessi e de toda a sua equipe de trabalho. Agradecer por este convite. Na verdade, é a primeira vez que eu venho falar em público desde que deixei a Prefeitura de Salvador há cerca de 11 anos. 2012, 2023, né? 11 anos. Primeiro programa que eu dou, primeira entrevista depois de deixar a Prefeitura. Então, imagino que haja muita curiosidade no ar. Fiquem à vontade. Obrigado aí, João. E a nossa primeira pergunta, né, é quando foi que a política te pegou e você percebeu, certo, que teria esse futuro na política? Quando é que você decidiu assim, ó, eu quero ser político? Bem, quando a gente vê, Léo, a emoção nos olhos das pessoas, né? Quando a gente faz o bem e recebe o bem de volta. Então é nesse momento que a política me pegou, quando eu vi pessoas emocionadas, como eu estou ficando aqui agora, desculpe, mas quando você vê que gentileza se paga com gentileza. É isso aí, João. Momento de grande emoção, João voltando aqui a dar entrevista, eu imagino como ele deve estar, é um grande ser humano. Eu queria, João, que você falasse assim, quando você decidiu ser candidato a vereador de Salvador? Grandes emoções, faz parte. Meu amigo, não, eu acho que as lágrimas engrandecem o homem e para nós é um privilégio ter você aqui, ter toda a sua humanidade, porque as críticas ao homem público sempre pode haver, mas ninguém pode criticar e eu quero enaltecer, porque convivi muito com você, o ser humano que você é. Verdade, Léo. Mas, por favor, repita a pergunta. Quando você decidiu ser candidato a vereador de Salvador, essa passagem aí que pouca gente se lembra, e eu tenho que destacar aqui que você foi um grande legislador, tanto da nossa cidade quanto depois quando foi deputado estadual. Como a gente está falando um pouquinho da sua carreira para começar o nosso podcast, quando foi que você decidiu assim, eu quero ser vereador de Salvador? É isso. Na verdade, havia uma lacuna que era para ser ocupada pelo Ministério Público na defesa do contribuinte, na defesa do consumidor. E a gente observou isso, que as pessoas em Salvador não tinham uma defesa sólida. E eu via que aqueles discursos ali dentro da Assembleia Legislativa eram discursos que ficavam entre 4 paredes. Então faltava, de fato, ações de rua, ações de questionamento, de derrubar aqueles tributos todos. As décadas de 80 e de 90 criaram muitos tributos novos, sobretudo os prefeitos. Foi criação de taxa de lixo, criação de taxa de iluminação na conta da Coelba, que é a conta que a gente é obrigado a pagar todo mês, não é? Assim como a conta da Embasa, vem lá 80% de taxa de esgoto. Então, todas essas taxas, estacionamento de shopping center, para você poder frequentar um shopping, em qualquer capital do Brasil, tinha que pagar estacionamento. Eu consegui que durante 25 anos em Salvador, ninguém pagasse estacionamento para entrar no shopping center. Veio o horário de verão, que fazia as pessoas acordarem 1 hora mais cedo de manhã, sobretudo as pessoas mais humildes. Porque no dia que a periferia fizer greve geral, a gente não vai ter ônibus, a gente não vai ter transporte escolar, a gente não vai ter a cidade limpa, a gente não vai ter nada. A cidade não vai funcionar no dia que a periferia disser hoje é greve geral, ninguém vai para o centro trabalhar. Porque todas essas atividades que eu falei aqui, transporte coletivo, limpeza da cidade, tudo isso quem faz são pessoas humildes. É o gari da limpeza pública, é o motorista de ônibus, é o cobrador do ônibus, né? É o transporte escolar. Tudo isso quem faz são as pessoas da periferia. Então, faltava defesa a essas pessoas. E aí foi que os meus mandatos de vereador foram os meus mandatos, os dos 2 de vereadores e os 2,5 de deputado estadual, se pautaram. Eles se pautaram na defesa sobretudo dessa categoria, das pessoas mais humildes. Agora, a classe média também
foi muito beneficiada com nossa ação política. Por quê? Porque também não tinha defesa. Uma coisa que sempre incomodou muito a classe média no Brasil foi a cobrança dos impostos salgados e absurdos. Em Salvador, durante muito tempo, Salvador vinha cobrando IPTUs muito altos também. Aí já atinge mais até a classe média do que a classe baixa. E a classe média reclamava. E não tinha um deputado, como não tinha também na minha época, um vereador que fosse de fato às barras da justiça. Foi o que eu fiz. Então, o que acabou me consagrando ao longo daquelas décadas, 80, 90 e início da década de 2000, foram essas defesas assim, firmes até o fim, até conseguir eliminar a sentença final, sempre em defesa das pessoas mais humildes ou da classe média, sempre abandonada. Quando é que você decidiu assim, eu vou ser candidato para enfrentar essas duas candidaturas que vinham, Antônio Carlos Magalhães tentando definir o seu candidato, Nelson Pellegrino já como candidato porque ele vinha como líder do governo Lula. Isso. E quando é que você decide assim, eu vou ser candidato a prefeito e enfrente o que enfrentar, e quando é que você enxergou assim, dá para mim, dá para vencer a eleição? Não teve assim um momento, né? Até porque a gente, na política, você sabe, a gente tem que estar sempre pesando os prós e os contras. E eu sempre fui muito realista, sabe, Léo? Eu nunca fui muito otimista, nunca tive autoestima muito alta, como meu filho Paulinho tem, por exemplo. Meu filho Luizinho também, eles têm uma autoestima que eu admiro muito. Eu nunca tive essa autoestima muito alta, muito menos orgulho, uma coisa que passa longe de mim, orgulho. Então eu diria que não houve assim um momento. Houveram momentos de alta e de baixa, de alta e de baixa. Por exemplo, logo quando eu larguei, eu tinha 30 segundos de televisão, era o PDT, o seu partido hoje, né? É, meu partido pois é, hoje. Era o PDT, o meu partido, o 12. Com 30 segundos de televisão, Pellegrino tinha mais de 8 minutos de televisão. E o César Borges também tinha mais de 10 minutos de televisão. Eu tinha 30 segundos. Entendeu? Foi uma luta de Davi contra Golias. Agora, quando o PSDB decide não lançar um candidato a prefeito, aí ficou aquele tempo grande que o PSDB tinha. Naquele tempo... O PSDB era o maior partido, porque você vinha de Fernando Henrique, ele tinha acabado de perder a eleição. Ele tinha acabado de perder a eleição para o Lula, então você tinha o PSDB ainda muito forte. E o tempo dele era grande. Quando é que, um pouquinho anterior, prefeito, me perdoe. Quando é que você decidiu, eu vou ser candidato a prefeito de Salvador? Mas é isso, eu acho que é uma coisa cósmica. O universo começa a sincronizar as coisas, tá? Então aquelas coisas que você já olhava de fato assim, tão negativamente, você para de deixar de olhar com negatividade. Você já olha aquela mesma coisa já com um certo otimismo. Foi isso que aconteceu, foi essa sincronização do universo. Eu comecei a ver pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pessoas que debochavam, que davam risada da minha candidatura, de repente passavam a parar, sentar, conversar comigo de igual para igual e respeitar a minha candidatura. Você não diria que foi aquela eleição de 2002 onde você foi o mais votado da história de Salvador? Hoje, inclusive, você continua sendo o segundo deputado mais votado da história de Salvador, porque só perde para Sargento Isidoro com 155. Você fez aquela eleição em 2002, 149 mil votos, salvo engano, se eu me recordo, na cidade de Salvador. Pois é, e veja que Isidoro tem aquela casa do Senhor Jesus ali em Candeias, né? Que atende muitas famílias e muitas, e somente ele conseguiu nos superar, não é? Mas, Léo, é como eu te disse, na hora que o PSDB tira Maurício Trindade de candidato a prefeito, que seria Maurício Trindade. Mandando um abração aí para meu amigo Maurício Trindade, vereador de Salvador. Olha, é um dos que quando faz conta dizendo, esse vai, esse perde, é a quem mais acerta. Viu? Ele é muito bom é muito bom nessas projeções, né, eleitorais. Mas, Léo, foi o seguinte... Foi como eu disse, o universo começou a sincronizar as coisas. E quando é da vontade de Deus, as coisas vêm assim mesmo, sincronizando, sabe? Aquilo que dava errado já não dava mais, aquela pessoa que não falava comigo, debochava da candidatura, quando o PSDB joga 4 minutos de televisão para mim, aí as pessoas já passaram a respeitar a candidatura. Então foi nesse momento, eu diria que quando o PSDB me jogou aqueles 4 minutos e meio, que somados aos meus 30 segundos, eu já ia para 5 minutos, aí o pessoal parou para respeitar. Peraí, epa, esse menino vai dar problema na gente. Uma pergunta que eu faço durante a eleição. Eu era jovem na época, por isso que eu tô falando menino, viu? Você tava ali com 40 anos, você assumiu a prefeitura com 40 e poucos anos. Por aí. Não foi? Por aí. No meio daquele processo eleitoral, eu me recordo bem, como eu disse, eu estava coordenando a campanha de César Borges, você teve uma turbulência, a gente acabou de falar nele.
Ele até provou sua inocência, foi inocentado de todos os processos, mas você teve que trocar o vice. Ali você baqueou a candidatura? Não. Eu sabia que aquele obstáculo era fácil de transpor. Tanto que com 2 ou 3 dias aquele obstáculo foi superado, colocando o pai de Nestor Duarte, o professor, esqueci o nome dele agora, o pai do deputado Nestor Duarte. Marcelo Duarte. Doutor Marcelo Duarte veio imediatamente ser meu vice, o que deu um peso também à minha chapa. Como na segunda eleição minha, Edivaldo Brito também, com todo o seu Teve prestígio, aqui com a gente também. também foi um peso de Grande. ouro, né? Peso de ouro. Tanto o doutor Marcelo Duarte, na minha primeira candidatura, eu era muito jovem, doutor Marcelo tinha sido reitor da UFBA, diretor eterno da Faculdade de Direito da UFBA, então era um nome assim muito respeitado na classe média, formadora de opinião, no meio de juízes, promotores, desembargadores. Um apoio como o de doutor Marcelo Duarte, na minha segunda, doutor Edivaldo Brito, foram 2 apoios assim que agregaram muito. A classe média, que àquela altura já não me via mais como João Henrique, defensor do povo, né? Como era um guerreiro do povo, como a imprensa gostava de me tratar. Mas já vieram em momentos difíceis, tanto o doutor Marcelo como o doutor Edivaldo Brito, já vieram somar comigo em momentos onde a imprensa já não me tratava como me tratou durante 12 anos, de vereador e de deputado. Eles vieram em momentos muito difíceis, que eu já tomava pau da imprensa todo dia. Eu tomava café de manhã que não dava vontade nem de ver o jornal. Na época não tinha internet ainda, né? Era jornal à tarde aqui, né, Léo? Era no papel, né? Era no papel. Era no papel, mas né, João? Tinha dias, cara, que eu não queria nem ver o jornal, senão não tomava o café, porque era só pancada. 8 anos de prefeitura, 8 anos de pancada. Aí você vence as eleições, contra tudo e contra todos. Me lembro que aquela eleição realmente foi uma grande surpresa. A gente imaginava, eu me lembro uma reunião que eu participei, como eu disse, eu estava aquela campanha em um campo oposto ao seu, eu estava coordenando a campanha de César Borges, nós estamos falando da eleição de 2004. Eu me lembro uma reunião que nós tivemos e nós achávamos a eleição dura mais para Nelson Pellegrino, que a gente tinha chances de perder aquela eleição para Nelson Pellegrino. Veio você, porque a gente achava que você não tinha um grupo político consolidado, e realmente você não tinha um grupo político consolidado, e que você, durante a eleição, você começou na frente, durante a eleição você poderia diminuir até também pelo seu tempo de televisão. E aí você vem contra todos os prognósticos e vamos dizer, a medida cartesiana da política, né, como a gente faz a conta, e vence as eleições. Como você encontrou a cidade e quais os principais desafios que você encontra em João Henrique? Nós estamos falando de 1º de janeiro de 2005, né? Aquele primeiro semestre. Pronto. A prefeitura, ela fazia uma parceria nessa época muito de sintonia fina com o governo do estado. A lei de responsabilidade fiscal não foi colocada em vigor para não prejudicar a prefeita de São Paulo, à época Marta Suplicy. Então, olhem bem o cenário. Olha o cenário. Lula não bota a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor, porque senão Marta Suplicy ia ficar inelegível. Pelas coisas que aconteceram lá em São Paulo, né? Não sei exatamente o que, mas se dizia isso. Não, vai tornar Marta inelegível. Lula ainda quer que Marta Suplicy venha a ser presidenta da República depois dele, ou ser vice dele. Então, para não prejudicar Marta, não bota essa lei em vigor. Tudo bem, o ex-prefeito Antônio Embaçaí se beneficiou muito disso. E todos os outros ex-prefeitos, principalmente o ex-prefeito Embaçaí, porque a LRF era para ter entrado, mas por causa de Marta Suplicy, para não prejudicar Marta, Salvador foi beneficiada, quer dizer, o prefeito foi beneficiado. Quando eu tomo posse, junto comigo, quem entra em vigor? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi duro demais. Porque, por exemplo, tinha na prefeitura, só na área da saúde, onde você administrou muito bem a secretaria, sobretudo durante a pandemia, Léo, mas eu tinha, cara, mais de 3.000 servidores da saúde e da educação emprestados à prefeitura de Salvador. Foi a primeira coisa que a LRF cortou de mim. Tem que devolver os funcionários todos do governo do estado. Eu botei a mão na cabeça. Eu digo, gente, são mais de 3.000 funcionários que tem aqui, entre a educação, as escolas do município, que são muitas, na periferia inclusive, são muitas escolas, e postos de saúde. E na época não eram UPAs,
Mas eram postos de saúde, de um modo geral. Ao todo, eram 3 mil funcionários que eu tive que devolver do dia para a noite. Eu tomei posse, no dia 3, o Ministério Público já estava me cobrando, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, devolva todos os funcionários do governo do Estado, porque isto não é permitido pela LRF. Eu digo, meu Deus do céu, primeiro baque, primeira pancada já foi essa. Aí qual foram as outras pancadas? E vamos lá, teve descontinuidade do serviço e como é que você superou essa dificuldade? Contratando terceirizados. Mas aí eu tinha um limite também para contratar terceirizados. Pela LRF. Eu não podia substituir os mesmos 3 mil que eu perdi. Então eu botei cerca de 1.000 no lugar que trabalhavam 3 mil. Então veja que aí já ficou um desequilíbrio para mim, tanto na área da educação como na área da saúde. 2 áreas vitais para qualquer gestor público. Aí você está falando de mais de 50% do orçamento da prefeitura. Pois é. E eu tive que fazer tudo correndo às pressas para não paralisar os postos de saúde e não suspender as aulas nas escolas públicas do município. Esse foi o primeiro tombo logo forte. Entre outros tombos que eu fui tomando, Léo, todos em função da entrada em vigor, junto comigo, 1º de janeiro de 2005, entra em vigor no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, já fui penalizado, na minha posse eu já recebi essa primeira pancada forte aí. Entre outras coisas, eu diria que o governo do Estado tinha uma relação tão simbiótica com a Prefeitura de Salvador, porque eram do mesmo partido, então tudo que a Prefeitura precisava, o governo do Estado falavam até a boca miúda nos corredores, o governo do Estado faz a obra, mas quem inaugura é o prefeito de Salvador. Isso o pessoal comentava, a boca miúda, eu nunca fui apurar isso, mas é o que se falava muito pelos corredores, que o governo do Estado é quem fazia as coisas, muito mais capitalizado, óbvio, com muito mais recursos, mas que na hora de inaugurar, o governador não ia inaugurar. Ele fazia a obra, mas quem ia inaugurar era o prefeito de Salvador. Bem, isso é o que diziam. Eu nunca fui apurar isso, que é uma bobagem para mim isso, mas é o que o povo... O importante é que a cidade ganhe. Na verdade, eles queriam fazer uma linguagem falada. Então, a linguagem falada era essa, que o governo ajudava tanto a prefeitura, mas tanto, não tinha limite de lei de responsabilidade fiscal, então o governo podia dar tudo para o município, como deu, como dava naquele período, antes de eu tomar posse como prefeito de Salvador. Só que quando eu sentei na cadeira, eu tive que devolver todos aqueles empréstimos, digamos assim, entre aspas, todos aqueles empréstimos de pessoal, de ações, de obras, de tudo que meu antecessor teve, eu não pude ter. E como é que você enfrenta esse momento? Como eu disse, fazendo uma ginástica tremenda. Me cerquei de procuradores, peguei Dr. João Cavalcante, Dr. Pedro Guerra, excelentes procuradores, né? Hoje o Dr. Pedro é desembargador, Dr. João está aposentado, doutora Lisiane Cavalcante, doutora Angélica Guimarães e doutora, ela está tendo gabinete... Luciana Hart. Esse quinteto aí, Léo, foi que me protegeu diante das agruras que a Lei de Responsabilidade Fiscal implantava sobre meu primeiro ano de gestão. Então eu peguei esse quinteto de excelentes procuradores, pessoas muito ilibadas, né, honestas, sérias, bem intencionadas, de carreira, inclusive, funcionários de carreira concursados, e eu me apoiei nesse quinteto aí, fiz concurso para procurador do município, botei mais 50 e poucos novos procuradores, e fui me cercando ali dentro da procuradoria do município para poder fazer as coisas agora com essa lei que caiu feito uma trovoada, um trovão na cabeça da gente. Ou seja, tudo que era permitido fazer antes de João Henrique entrar na prefeitura, tudo agora era proibido na relação com o Estado, com o governo do Estado. E o que é que aconteceu? O governador era Paulo Souto, não tenho nada contra ele, me tratou até bem numa crise de gasolina que eu tive, porque a Petrobras suspendeu por algum motivo, falta de pagamento. Aí, a falta de pagamento da prefeitura à Petrobras foi suspenso combustível, a fornecimento de combustível à prefeitura. E eu já estava com as ambulâncias do SAMU. Lula já tinha me dado 43 ambulâncias do SAMU, que foram as 43 primeiras ambulâncias do SAMU que chegaram em Salvador. Foi o presidente Lula que me deu, porque na minha gestão eu tinha um secretário de saúde que era do PT. Nosso querido doutor Luiz Eugênio, né? Então Luiz Eugênio conseguiu com o presidente Lula, a gente trouxe as ambulâncias e não tinha gasolina.
E aí o governador Paulo Souto até me ajudou nessa época, fornecendo um pouco do combustível, consultou, claro, antes a procuradoria dele, a minha procuradoria também facionada, mas encontraram lá um bom termo, porque era a saúde que estava em risco. Eram as ambulâncias do SAMU que não podiam ficar paradas. Tinham acabado de chegar, inclusive, e é o povo naquela expectativa, porque o SAMU, eu diria que a saúde pública no Brasil, Léo, tem duas histórias, antes do SAMU e depois do SAMU, não é? O SAMU é muito importante. É muito importante, não é para a vida de uma cidade. É muito, muito. Realmente é um trabalho belíssimo que o pessoal de urgência e emergência faz, e na pandemia eles foram fundamentais no trabalho aí de salvar vidas. Eu também concordo com o senhor que na saúde pública a implantação do serviço do SAMU é um marco para a história da saúde pública. Então, o Paulo Souto foi gentil nesse momento conosco e contribuiu com combustível, as ambulâncias foram trabalhar, e, enfim, esse momento aí o governador Paulo Souto me ajudou, causou até ciúme com o pessoal do PT, que fazia parte do meu governo, alguns secretários ficaram com ciúme, porque eu fiz um agradecimento de público, na imprensa, àquele gesto gentil do governador. Aí causou um pouco de ciúme, mas passou. Logo depois se elege o governador Wagner. Mas aí com a eleição do governador Wagner, que eu pensei que as coisas fossem melhorar para mim... Você naquela eleição apoiou o Wagner. Foi. E as coisas não melhoraram para mim. Pelo contrário, o PT se sente então agora fortalecido. E ele está para nosso internauta entender, Lula estava na presidência e agora reeleito, e agora Wagner no governo, o atual senador Jacques Wagner estava no governo do estado. E aí, se eu já era terceira via, fiquei mais terceira via ainda. Fiquei completamente isolado agora, né? Porque o governador agora era do PT, o presidente da República do PT, e quem era do PT no meu governo, cerca de 8 secretários, e no segundo escalão tinha mais 8, e no terceiro escalão também tinha mais 8, eu perdi todo esse pessoal. Foi assim do dia para a noite. O governador tomou posse, Jacques Wagner. 2, 3 dias depois, Léo, eu começava a receber na minha mesa as cartas de pedido de saída das secretarias, do segundo escalão e até do terceiro escalão, do quarto escalão, do quinto escalão, onde tinha PT, me encaminharam cartas de renúncia, abrindo mão. E eu estava em São Paulo, quando, num determinado dia só, 5 secretários pediram renúncia. E não tinha internet naquela época, né? Então era tudo no escrito. E eu lá em São Paulo, a trabalho. E aí, pelo telefone, eu fui comunicado que num dia só, nessa avalanche de saídas aí de pessoas da minha gestão para ir atender agora ao governo do estado com a eleição de Jacques Wagner, num único dia em São Paulo eu recebi o comunicado de 5 secretários meus que tinham deixado os cargos. Eu voltei correndo para Salvador para administrar essa crise. Virou uma crise na cidade, né? Eram 5 bons secretários. Educação e saúde, por exemplo, era um deles. Né? Eu cometi essa ingenuidade, né? Que hoje eu não faria. Aí, prefeito, só pegando esse gancho seu, você se elege com o apoio do PT no segundo turno de 2004. O PT participa da sua gestão. Isso. De 2004 a 2008. Em 2008, você busca a reeleição, né? A reeleição a prefeito de Salvador, já enfrentando o PT. Fala um pouquinho dessa eleição aí. Que loucura! Ai, meu Deus, tem um dado que é até folclórico, Léo, que eu faço questão de contar aqui para vocês verem que vida de político não é fácil, não, ao contrário do que muita gente pensa aí. O PT já estava, vamos enquadrar aqui no contexto, o PT já estava botando notinhas na imprensa, né? Como eu disse, não tinha internet, era jornal, rádio, TV, então já tinha umas notinhas aí na imprensa escrita de que o PT ia me largar e lançar um candidato próprio, até porque agora não tinha mais nenhum secretário mais no governo de João Henrique, então o PT estava livre e com o apoio de Lula estaria muito forte, com o apoio do novo governador, que era o atual senador Jacques Wagner. O PT agora tem musculatura, tem condição de lançar um candidato a prefeito de Salvador. Aí o Gedel Vieira Lima me chama. Eu sou muito grato ao Gedel por isso, viu? Sempre onde eu chego, eu falo e agradeço ao Gedel por isso. Aí o ministro Gedel Vieira Lima disse: João, venha para cá. Eu sou ministro do governo Lula, vou tentar neutralizar Lula nessa eleição e você vai disputar contra o candidato do PT, paciência. E aí foi assim que aconteceu e Gedel chegou a fazer um almoço lá na casa dele em Interlagos. E nesse almoço estávamos eu, Gedel, eu me lembro do Nelson Pellegrino, Walter Pinheiro,
Eu não sei se o Jacques Wagner estava, eu acho que estava também. Foi a alta cúpula do PT. Gedel gosta de cozinhar, ele inclusive preparou o almoço, nós almoçamos, apertamos a mão e aí tá fechado. Eles falavam muito numa repactuação. Aí a gente não, tá fechado, tá repactuado, tá repactuado. E aí foi dado aquele aperto de mão forte, a cúpula do MDB da Bahia com a cúpula do PT da Bahia. E a gente sai de casa, faz o almoço foi, como eu disse aqui, tudo perfeito, aperto de mão, vamos apoiar a reeleição de João Henrique, vamos. Quando eu venho na Estrada do Coco, aí eu pego a paralela e chego em casa. Quando eu chego em casa, eu recebo a notícia que o PT mudou de ideia e que agora vai ter candidato próprio, e que é Walter Pinheiro, que inclusive estava no almoço horas antes. Aí eu digo, meu Deus do céu, não adiantou nada, todo o esforço. O Gedel vem conversando com Lula, explicando a Lula que a vez é de João Henrique para a reeleição. Gedel convenceu o Jacques Wagner também, que parecia convencido. E até o almoço foi o ponto final, foi a batida do martelo, foi esse almoço lá em Interlagos. Pois bem, no mesmo dia, o almoço foi meio-dia, à noite já tinham outra opinião, já queriam voltar e mantiveram a ideia de ter candidatura própria contra a minha reeleição. E aí você vence as eleições, né? E aí eu queria já entrar aqui no tema principal do nosso podcast, e volto a dizer, é um privilégio lhe ter aqui, João. Ao longo dos seus 8 anos, João, de mandato, o que você mais se orgulha de ter feito por nossa cidade, o que você também, e aí a segunda pergunta, o que você gostaria de ter feito e não conseguiu? Então, assim, do seu período de 8 anos. Fala um pouquinho pra gente aí. Olha, orgulho eu tenho muitos, graças a Deus. Um deles é o SAMU 92, né, Léo? Trazer para Salvador essas ambulâncias do SAMU 92. Tinha um helicóptero também do SAMU 92. E tinha a ambulância também. Não sei se ela ainda tem. A ambulância tem, o helicóptero não. A ambulância tem, são 2 ambulâncias. 2 ambulâncias, eu deixei uma. Você colocou mais uma. Então, o SAMU 92 é o grande orgulho que eu tenho. O segundo grande orgulho, e é o principal deles, foi quebrar aquela espinha dorsal. Que era a seguinte, para cidade alta tudo, para a cidade baixa e para o subúrbio nada. Tanto que quando eu era vereador tinha movimentos de rua de emancipação do subúrbio ferroviário de Salvador. Você devia ser bem jovem, não deve ter acompanhado, mas eu acompanhei, inclusive como meu primeiro mandato de vereador, aconteceram muitas vezes passeatas e protestos e movimentos pela emancipação do subúrbio. Por quê? Porque o subúrbio alegava que não tinha vez. Entrava prefeito, saía prefeito e ninguém olhava para o subúrbio. Então eu quebrei essa espinha dorsal. Inclusive, alguns funcionários mais antigos, até da prefeitura, diz que recebiam ordens assim, tipo essas aqui. Vou dar um exemplo. Essa ambulância está muito velha, não presta mais, manda servir no subúrbio. Essa sala de aula está muito velha, as cadeiras estão quebrando toda hora, os alunos estão caindo no chão, se cortando no ferro da cadeira, manda para a escola do subúrbio. Era assim. Eu assumi Salvador nesse contexto cultural. Isso é cultural, não estou aqui acusando o prefeito nenhum. Isso aqui era cultural em Salvador. E eu consegui quebrar essa cultura de que tudo que não prestava, manda para o subúrbio. Eu ficava ouvindo aquilo assim, eu ficava besta. Eu digo, gente, só porque as pessoas moram no subúrbio tem que receber as cadeiras escolares quebradas, as ambulâncias quebradas, os equipamentos médicos dos postos de saúde, quando estava começando a dar defeito, manda para o subúrbio, bota o novo aqui. Quer dizer, a cidade era culturalmente tratada, Léo, antes de eu ser prefeito, como 2 cidades. Uma que merecia ter tudo e uma que não merecia ter nada. Por quê? Se era tudo uma cidade só, Salvador uma coisa só, mas não. Eu era vereador e mesmo antes de eu ser vereador, eu era empresário. Quando eu era empresário, antes de eu ser vereador, antes de eu entrar na vida pública, eu já ouvia isso. Tudo que não prestava, manda isso para o subúrbio. Eu digo, gente, o que é isso? Isso não é forma de tratar a gente. 2 cidades, então. Tanto que Chocolate da Bahia fez uma música para mim e na letra ele colocava muito bem essa questão das 2 cidades. Aquela música, Todo Mundo Tem um João, você lembra? Todo mundo tem um João, um parente, um amigo, um cunhado, um pai, um irmão. Salvador também tem seu João, para quebrar os grilhões da miséria, uma coisa assim. Aí quando ele falava para quebrar os grilhões da miséria, era isso. Era porque Salvador tinha esses grilhões, que eram os bairros pobres, periféricos ou suburbanos, que para eles não ia nada novo. O poste, naquela época não tinha esses postes bonitos, né, que hoje tem. Era poste de concreto, né? E quando o poste caía e não tinha mais jeito de consertar, ia ficar meio torto, manda para o subúrbio.
Tudo que não prestava, eles assim, manda para o subúrbio. Era uma cultura. Essa cultura era maior do que qualquer prefeito. Qualquer prefeito que entrasse já encontrava essa cultura. Então, quebrar essa cultura, essa espinha dorsal, ó, eu acho que foi o meu grande ato. Tanto que depois de mim, o prefeito Neto tratou muito bem o subúrbio. E Bruno está tratando muito bem o subúrbio. E aí eu fico orgulhoso de ver que quebramos essa espinha que era manda para o subúrbio. A gente quebrou isso. Cuidados mais humildes. Aí, e João, assim, você se orgulha... O que que você gostaria de ir na prefeitura? Você diz assim, eu fui prefeito, sentou na cadeira, sonhou com algo e pela circunstância você não conseguiu fazer. O que que você gostaria de ter feito pela cidade de Salvador e você não conseguiu? Eu queria botar essas bicicletas que Neto botou. Mas a prefeitura só tinha convênio com o Banco do Brasil e Bradesco. A gente não tinha nada com o Itaú, né? Então, como a gente não tinha negócios com o Banco Itaú negou. Não deu pra gente essas bicicletas que Neto conseguiu com muito louvor, né? Com muito êxito. Isso eu queria. E a outra coisa que eu queria era arrumar a orla marítima, mas o juiz Carlos Dávila nos atrapalhou muito. Inclusive, quando o Gedel era candidato, saiu uma ordem judicial. Em plena eleição de Gedel para governador da Bahia, o juiz libera uma ordem judicial para derrubar e pede as máquinas da Sucom. E aí os políticos, no horário eleitoral, começaram a atribuir aquela remoção das barracas a mim e a Gedel, quando foi uma ordem judicial. Polícia Federal, a Sucom apenas executou as ordens da Polícia Federal. Mas politicamente ficou carimbado aquilo como uma coisa minha. O PT explorou muito aquilo contra a campanha a governador de Gedel, de que aquilo era uma atitude minha e de Gedel, e não era. Então, uma coisa que eu gostaria de ter realizado era ter feito uma orla com barracas mais bonitas, decentes, arrumadinhas, mas não daquela forma, não deixaram a outra opção para o barraqueiro sobreviver. Quer dizer, a Polícia Federal chega por ordem da Justiça Federal, e as máquinas, eles recrutaram as máquinas da Sucom, não podia ser diferente, porque só quem tinha aquelas máquinas em Salvador era a Sucom. Então recrutaram as máquinas e o pessoal da Sucom para servir à Polícia Federal. E assim foi feita aquela remoção de forma estúpida, violenta, sem dar opção, uma outra opção para aquelas pessoas sobreviverem. Então eu me decepcionei muito com aquilo. Eu vi que eu estava cercado pelo establishment, completamente cercado pelo establishment, e o fato de eu botar Gedel como uma terceira via também. Olha aí, Gedel era terceira via. É isso que eu digo, não pode ter terceira via. Gedel veio como terceira via, aconteceu isso. Sai a ordem do juiz, derruba as barracas e atribui a culpa ao prefeito e ao candidato do prefeito. Fiquei triste. E o que mais que eu gostaria de fazer? Os trens do subúrbio. Eu botei, Léo, novos trens no subúrbio. Os amarelinhos, você lembra? Lembro. Os trens amarelinhos, todos grafitados, com aquele projeto Grafita Salvador, né? Pois bem, eu queria que os ônibus, aqueles trens do subúrbio, fossem mais modernos, tivessem ar-condicionado, e tentei com o presidente Lula, mas o presidente teve dificuldade porque os trens eram fabricados sem ar-condicionado. Então eu deixei apenas um trem amarelinho com ar-condicionado, quando eu passei a prefeitura para Neto, e 2 sem ar-condicionado. Eu queria ter deixado, eram 5 ou 10 trens, porque a demanda ali era 1 milhão de pessoas por dia tomavam o trem do subúrbio. Imagine, 1 milhão de pessoas por dia. Hoje, 1 milhão tomam o metrô. Naquela época, 1 milhão tomavam o trem do subúrbio. E hoje, que não saiu o VLT, o pessoal está lá embaixo no subúrbio, sem trem, sem VLT. Ou seja, pagando o transporte coletivo, que é mais de R$4, quando a passagem do trem do subúrbio, eu deixei como eu peguei, 50 centavos. E o estudante, eu deixei como eu peguei, 25 centavos. 2 trens sem ar-condicionado e 1 com ar-condicionado. Mas passei com dignidade, mantendo a tarifa em 50 centavos e 25 centavos, passei para o prefeito ACM Neto. Entendeu? Mas eu queria ter deixado mais trens, tipo assim, 5, 10 trens, mas aí já não consegui mais, o presidente já não era mais Lula, já era a presidenta Dilma, que já não me olhava com os mesmos olhos que Lula me olhava. Com o presidente Lula eu consegui tudo o que eu queria. Também eu tinha secretários naquela época do PT na minha gestão. Com a presidenta Dilma eu já não tinha secretários do PT
na minha gestão. Então, com a Dilma, foi porta fechada para Salvador mesmo. Vamos lá, prefeito. Você está falando aí da questão dos trens do subúrbio, do VLT. O que é que você enxerga hoje como os principais problemas de Salvador? E se João Henrique fosse prefeito hoje, como enfrentaria esses problemas? Quais são os desafios para a nossa cidade, falando de Salvador para os próximos 10 anos e como nós enfrentaríamos isso? Bem, Salvador tem que se tornar uma cidade inteligente, Léo. A cidade inteligente, hoje, no mundo inteiro, está se destacando. Eu tenho aqui a lista das 20 cidades mais inteligentes do mundo e no Brasil, Salvador já está em 6º lugar em cidade inteligente. Ser uma cidade inteligente é usar os dados digitais e a tecnologia da informação para você definir as políticas públicas. Ou seja, você tem todo um aparato digital hoje, de informática, tecnologia, para você tomar as decisões. E o cidadão, pelo seu telefone celular, pode participar muito. Em várias cidades do mundo que eu anotei aqui, isso já está acontecendo. Já está tendo orçamento participativo a partir do uso do celular pelo cidadão. Então, dentro do programa Cidades Inteligentes, uma das pernas é o cidadão inteligente. É o cidadão que usa seu celular para participar. Eu tinha orçamento participativo. Agora, eu tinha naqueles moldes da década de 2004 a 2012, quando eu fiquei na prefeitura. Era até a Marta Rodrigues, irmã do atual governador. Você se lembra? Marta é uma grande amiga, mandando um beijão para ela aí, me lembro. Ela que dirigia os orçamentos participativos, né? Ela coordenava para mim todos os orçamentos participativos de todas as regiões. Na época eram regiões administrativas. Hoje são mini-prefeituras, né? Ou subprefeituras. Subprefeituras. Na sua época era administração regional. Isso. E era a Martinha a vereadora Marta, irmã do atual governador Jerônimo, que coordenava para mim. Mas agora, com a inovação tecnológica, o cidadão pode participar até offline, né? Quer dizer, online, aliás, até online, fora do espaço físico. E isso está acontecendo. Olha, eu anotei aqui, Copenhague, na Dinamarca, Oslo, Zurique, Londres, Estocolmo, Singapura, Amsterdã, Sydney. Eu tenho aqui as 20 cidades que no mundo hoje adotaram essa política da cidade inteligente. É você usar dados. Os dados estão aí à nossa disposição. Vai chegar uma hora, um momento, que o cidadão, quando sair de casa, se o seu ônibus estiver atrasado, ele vai receber isso no celular. Nós estamos partindo para um mundo desse. Esse vai ser o futuro. Você pega um transporte coletivo todos os dias, está acostumado com aquele transporte, aquele horário, né? Então, você já está captado lá na central, na inteligência, que você é usuário daquela linha de ônibus. Então, quando ele atrasar por um motivo qualquer, o seu celular vai acusar. Aí você já pensa em outra alternativa para se deslocar para o seu trabalho. A gente vai chegar nesse ponto. A tecnologia está avançando muito rápido. Então, a política das cidades inteligentes, eu acho que é a que deve ser implantada agora em Salvador. São muitas práticas, sobretudo na área da mobilidade. Em Paris, eles estão com um programa agora que é passeio 15 minutos. Você sai de Paris hoje, de qualquer lugar de Paris, em 15 minutos você está no seu destino final. Seja qual for o seu destino final. Você se locomove hoje em Paris em 15 minutos. Saia de onde for, seja para onde for. Que coisa bonita, né? Quer dizer, um dia nós chegaremos lá, né? Esse é um exemplo que está hoje ocorrendo em Paris, na França. Mas outras cidades aqui já começam. E eu vi que Salvador já está em 6º lugar das 27 capitais brasileiras em práticas de política inteligente. O prefeito tem uma visão parecida com a sua. O prefeito Bruno Reis criou uma secretaria de tecnologia, que até o Samuel Araújo também nessa visão de tentar aprimorar. E você aí é o primeiro convidado nosso que está tocando nesse ponto da tecnologia e do avanço da tecnologia. Isso. A emissão de gases também. Na Suécia, em 2025, ninguém vai comprar mais carro a combustão. Vai ser proibida a venda. E quem estiver rodando na rua vai ter o carro apreendido. Só vai poder se comprar e se usar na rua carros elétricos, de energia elétrica. Agora, 2025 já, daqui a 2 anos. É uma política sueca, vai ser na capital da Suécia. Então, as cidades têm que partir para isso, para a inovação tecnológica. Porque se os dados estão aí à nossa disposição, por que não usá-los? Sobretudo nas áreas fatais, né? Cruciais assim. Mobilidade urbana, saúde pública, educação pública. Você, como secretário, deve ter usado muito. Sim, criamos vacinômetro, filômetro. Aí. Criamos todo o sistema, criamos o passaporte digital em Salvador, olha aí. Que é o passaporte de vacinação da Covid, criamos uma série de inovações tecnológicas
não sei se você se recorda, mas eu sou engenheiro eletrônico, né? Eu tenho uma especialização em eletrônica, então é uma área que eu gosto muito também. Tá vendo? Então, você é um cidadão inteligente, um gestor inteligente. Aí é bondade sua. Aí é bondade sua, João. Você aplicou como gestor inteligente. Então é isso. Eu acho que, voltando à sua pergunta, eu queria que Salvador tivesse isso, práticas de cidade inteligente. Os exemplos estão aí. Tem uma cidade no Ceará, eu anotei aqui, Coatá. E lá dentro de Coatá tem um distrito onde a vida dos cidadãos é 100% inteligente. Tudo é conectado com tudo. Todas as secretarias são conectadas entre si. E aí fizeram um programa assim, que está sendo, inclusive, espelho para o Congresso Nacional. Já foi um grupo de deputados lá e já visitou Laguna, que é um distrito de Coatá, cidade do interior do Ceará. Mas você veja lá longe, né? E no Nordeste. No Nordeste já tem um exemplo de cidade inteligente e para onde os deputados federais até já se dirigiram. Itaipu Binacional também tem um modelo, uma simulação de cidade inteligente. Eu soube que alguns deputados federais também já visitaram essa simulação de cidade inteligente lá em Itaipu, na Binacional Itaipu. Bom, João, bom estar aqui. Eu quero agradecer a você. Depois de 11 anos de estar voltando aos microfones, você é um grande comunicador da política, né? Eu digo que aprendi muito com você na questão da comunicação. Você se expressa bem, se expressa com facilidade com o povo, principalmente com o povo mais humilde. Testemunhei por várias vezes você se comunicando com o povo mais humilde da nossa cidade. Quero lhe agradecer profundamente e abrir aqui para suas considerações finais, para que você fale aí com o nosso internauta nesse programa que foi muito especial. Muito obrigado, Léo. Desculpe pelos momentos de emoção, mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui essa experiência de vida, porque, como eu disse, fiz o que pude, estou pronto para fazer mais, se convocado for. Estou pronto para dar mais de mim, dar o melhor de mim por Salvador. A gente vive na cidade, a gente mora na cidade, a gente sofre na cidade e a gente comemora na cidade. O Estado é uma criação abstrata. Qual é a responsabilidade do Estado, se não a segurança pública? Somente a segurança pública. Tudo mais pode ver que é responsabilidade sempre do prefeito, do município. E algumas responsabilidades legislativas mais importantes na área tributária, na área trabalhista e outras áreas mais são do governo federal e do legislativo federal, onde você está hoje como deputado federal. Ou seja, no meio, aquele vácuo é onde está o Estado. Então o Estado não tem muito o que fazer pelo município. Quem tem que fazer mesmo são os próprios cidadãos, com seu celular na mão, que é um instrumento de participação de política pública, é o seu próprio instrumento, seu aparelho celular, e participar. Eu defendo que os cidadãos sejam cidadãos inteligentes. Aí a gente vai ter uma cidade, com certeza, mais inteligente. E Salvador já está, eu vejo aí algumas políticas públicas do prefeito Assemineto, do prefeito Bruno Reis. Eu destacaria também a questão das sirenes. Eles colocaram as sirenes, que na minha época não existia ainda essas sirenes, foi criada essa prática depois, mas eu vi que adotaram e o Sóstenes faz um bom trabalho lá, comandando e coordenando, né? Dias de chuva, evacuando as pessoas, tirando de casa para não ter mortes por deslizamento de terra, coisa que na minha época não existia, nem se falava nessas sirenes. Então essa é uma prática de cidade inteligente também. As bicicletas laranja que são alugadas, se você passa o cartão e sai, é prática de cidade inteligente. Então Salvador já está em 6º lugar em práticas de cidade inteligente. Aí eu quero com isso parabenizar aqui os prefeitos Assemineto e Bruno Reis. E parabenizar você que na gestão da pandemia do Covid, eu só via Léo Prates na televisão com a camisa do SAMU, era o macacão, né? Era a camisa, eles me davam, eu ganhei umas 40 camisas daquela. Parabéns, Léo, você fez um trabalho excelente. Obrigado. Salvador soube combater bem o Covid, viu? E olha que nós somos uma cidade festeira. Eu imagino para você como não foi difícil numa cidade triste, festeira. Né, João? Porque muitas vezes você foi prefeito aqui da nossa cidade, a gente toma medidas que a gente não quer. Corta o coração, né? Mas a gente tem que tomar. Tem que fazer. Por isso, galera, eu quero agradecer mais uma vez ao prefeito João Henrique e queria convidar você a seguir ele nas redes sociais. No Instagram é @conheçajoãohenrique e assim a gente vai... Sem cedilha, Conheca. Sem cedilha. Conheca João Henrique. Conheca João Henrique, sem cedilha. Com isso, a gente vai conhecendo um pouco das figuras humanas que contribuíram para a nossa cidade, que deram seu esforço, seu suor, e também vai projetando a Salvador que a gente quer para os próximos 10 anos. É Diálogos com Salvador, diálogo com você
Assiste aí, se liga na gente.